Estamos no ar! Você acompanha o podcast motorsport.com, edição de número 330, no oferecimento de Mint, Bitcoin ou criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Dá uma olhadinha aqui no nosso QR Code e você baixe já o seu aplicativo. Você vai ter em suas mãos a melhor forma de investir em Bitcoin ou criptomoedas. Você vê ao meu lado Carlos Costa e ao nosso lado, pela primeira vez aqui na nossa casa, visitando a gente aqui. Primeira de muitas. A primeira de muitas. Já falei para ele antes aqui, inclusive, do programa começar, né, que vai ser a primeira de várias. Rodrigo Lamonato, ou Rodrigo ADM, como diz você aí, em relação aos como te chamam, mas importante que você é o cara do Splash and Go. Muito obrigado por ceder o seu tempo corrido daquela coisa, especialmente depois de um GP de Fórmula 1, bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Não tenho nem roupa para sentar aqui. Que isso? Já sento aqui. Lucas de Graça, Felipe Nasser, um monte de gente importante. Mariana Becker, Jaime Brito. Vem aqui e chama o Rodrigo do Splash and Go. Mas Imagina. enfim, estamos aí, ué. Por favor, não faça, né, não se faça de rogado. Agora, o Carlos Costa, mais uma vez, eu li no motorsport.com nesta manhã de segunda-feira, né, segunda-feira, dia Já sei. 14 de abril de 2025, que empolgou, né? George Russell empolgou, deve rolar uma proposta aí de 180 milhões De reais, né? de reais. Pode ser real, pode ser qualquer coisa, para George Russell. Independentemente disso, a gente vai falar também sobre essa questão contratual, mas eu falando contigo, mas eu vou perguntar primeiro pro Rodrigo. O George Russell, apesar de não estar entre os 3 primeiros colocados no campeonato, é o melhor piloto da Fórmula 1 de 2025 até agora? Essa é uma boa pergunta. Mas eu não acho. Acho que tem que ser o Verstappen até aqui. Porque o que ele está conseguindo de estar na briga pelo campeonato até agora, com o carro que a Red Bull entregou para ele, eu não tenho como fugir de dar esse título para ele, porque ele tá ali, na boca, o Russell tá atrás dele, e a gente pode dizer que a Mercedes é superior, né? Sim. Até ali hoje cedo, mas é aquele zoom de internet, que se o Verstappen cair pra 4ª posição, destrava o contrato dele, que ele poderia sair for free, Ativar a cláusula. né? Ativar a cláusula de desempenho. Que normalmente eles utilizam isso contra, né? É tipo, beleza, eu quero te mandar embora, então como você tá em quarto... Aqui no caso, pra O Red Verstappen Bull... vai mandar a Red Bull embora. Exato. Pra Red Bull é desespero. Exato, no direito do trabalho a gente chama isso de, como é que chama? Rescisão indireta, né? O empregado tá dando as contas na empresa, né? Então, e se isso acontecer, tudo muda. E que conversa diretamente com o tema que você acabou de suscitar aí do George Russell renovando com a Mercedes. Porque se esse dominó cai, ele indica que o dominó Max Verstappen pode cair do lado da Aston Martin. Não, fica muito mais fácil pra Aston Martin. Fica muito mais fácil. E ontem, eu fiz uma live ontem, né, pós-corrida, e me perguntaram isso e eu achava que tinha muito mais a cara de Verstappen na Mercedes. Por todo o histórico da Mercedes de motores e tudo que todo mundo imagina aí na nova regra de 2026, que a Mercedes viria de novo, igual 2014, com uma unidade de potência muito acima. Agora, Honda e Newey, com a dita proposta de 1 bilhão, né, de reais, 200 milhões de dólares, seria também algo... acho que $1 bilhão, né? Isso, $1 bilhão. É $1 bilhão, produção. Aí seria um pacote também bastante atrativo. Então, eu tenho que respondendo a pergunta, o posto de melhor piloto deste ano pro Max Verstappen. Russell, segundo melhor? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque segundo melhor, sim, porque o Piastri fez o que fez em Melbourne. Se não, seria o Piastri. Até porque o Piastri, se não tivesse feito aquilo, era líder do campeonato. Sim. Né? Então, acho que é um lance. Você vai falar, por causa de um lance? Sim, por causa de um lance. Que custou muito caro, né? Efeito borboleta, né? As coisas vão... Mas sim, acho que sim. Acho que o Russell... E era uma dúvida, não sei se vocês tinham, não sei se a audiência tinha, mas ver o que seria do Russell agora, né? Porque apesar dele ter vencido o Hamilton 2-1 em 3 campeonatos juntos, a Mercedes claramente era a equipe do Hamilton. Total. E agora, quando o Russell sai, ele vê-se numa situação de carregar a equipe nas costas, e se não carregar a equipe nas costas, seria engolido pelo Antonelli,
como outros tantos pilotos experientes acabaram sendo ao longo do tempo, e talvez o Norris esteja em processo de engolimento, né, pelo Piastri, não sei. engolido. A gente pode até falar disso depois, mas eu acho que nós estamos vendo o Russell desabrochar. A Mercedes parece achar a luz no fim do túnel, ainda que tardiamente, né, ainda que no último ano desse ciclo do regulamento, e nós vemos o Russell subir de produção, que acho que a saída do Hamilton permite isso, né, facilita. E também muito consistente, né? Porque o grande problema do Russell era a oscilação. Ainda que tenha feito 2-1 contra o Hamilton, mas se a gente lembra do campeonato que o Hamilton ganha, o Lewis, se eu não me engano, foi o melhor do resto num ano excelente em 2023, ali no fim das contas ultrapassando até o Fernando Alonso, ficando com o terceiro lugar do campeonato. Então, era o make or break ali pro George Russell, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, até pela questão contratual, com o vínculo atual dele indo só até o final deste ano. Então, se o Verstappen tivesse aí dando sopa no mercado, o Russell seria o defenestrado. Agora, eu vou colocá-los aqui no desafio. Gostamos. O Toto Wolff, beleza, ele tá vendo o piloto dele ir muito bem nessa era pós-Hamilton, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele tá vendo o Verstappen indo talvez para a quarta colocação, ficando mais tranquilo de ser adquirido no futuro. É hora de se prender ao outro piloto, já que ele tem aí um contrato bom com o Andrea Kimi Antonelli, a aposta do futuro da Mercedes também, né, e começa muito bem, eu acho, dá para você encarar assim. Não é um pouco arriscado você fechar as portas para Max Verstappen? Mas às desse vezes jeito, as portas não a essa estavam... altura no campeonato já? Às vezes a essa altura as portas já não estão mais abertas, né? A gente não sabe do que o Toto Wolff já sabe, Pode ser. né? Às vezes ele já tá ciente, o pessoal do Verstappen já sinalizou, ó, Aston não vai Martin. rolar. É Aston Martin, tá? Abraço, uma delícia, o café aqui, tchau, e não vai rolar. Porque tem isso, né? Essa é a informação mais de ponta que a gente tem agora. Vocês até citaram o jornalista da Motorsport Itália. Roberto Quinquero, Que é um cara de peso, a gente sabe, não é de falar besteira, mas essa é a melhor informação disponível. Tem uma questão aí que é o que não está disponível. E se tem alguém que sabe disso antes dos jornalistas é o Toto Wolff. Então, talvez, se não for, ou mais um dos mais políticos chefes de equipe dentro do momento atual da Fórmula 1. E com ligação com quase todo mundo no grid, né? exato. Inclusive é fornecedor de motor da Aston Martin. Exatamente. Então, assim, esse é um cara muito bem informado. Então, tirando com o Christian Horner, ele dialoga com o grid inteiro, né? Então, eu acho que pode ser um movimento até de preservar o Russell, para que o Russell não pareça o plano B de alguém. Então, vamos na frente, daqui X semanas a gente sabe que vai ser anunciado, né? Ou a gente sabe que ele não fica, mas não tem nenhum anúncio até agosto. Tem essas cláusulas ali que impedem os anúncios em setembro, como era a cláusula do Newey, né? Foi só lá na primeira semana de setembro que veio o anúncio oficial, embora todo mundo já soubesse. Sim, sim. Então, eu acho que passa um pouco por isso. Acho que o Toto sabe algo que não sabemos. E tem a questão do dinheiro e do quanto a Mercedes depende de um piloto. Porque caso ela de fato dê o pulo do gato, como fez em 2014, ela precisa gastar $1 bilhão com o Verstappen ou ela pode gastar 130 milhões de reais com o Russell? Tem esse cálculo também. Então, é um aspecto para se observar, embora eu acho que seja mais o que o Rodrigo traz, uma sinalização do staff do Verstappen de que talvez ele já esteja ali rumando mais para os caminhos de Newey e Honda, não propriamente da Aston Martin, né? Porque a Aston Martin também não está dando indícios muito positivos, mas é um aspecto importante também. Seria, de acordo com o que traz o Roberto Quinquero, nosso colega, né? Uma renovação de 2 anos com opção para 2028 e aí uma valorização salarial boa para o Russell. E a Mercedes precisa definir logo o que ela vai fazer, né? A gente está num momento da Fórmula 1 em que os contratos são ali mais antecipados do que eram 10, 15 anos atrás. Antigamente você via final de campeonato um piloto que não sabia o que ia fazer no ano que vem. Mas agora o negócio não é mais assim. Você ia falar alguma coisa, Eric? Não, era isso. E até pra galera também entender, a notícia do Roberto Quinquero são 2 anos, né? Ele terminaria o vínculo dele esse ano, aí seria 26, 27, e como você disse, opção para 28. A opção para 28, né? Então seria, 2 mais 1. E aí uma grana aí de $30 milhões. Mas ficando nisso ainda, Rodrigo, você palpita no que pro Max Verstappen? Que hoje também veio à tona aí a notícia de que o Marco está preocupado com a possível saída, tem a questão da cláusula que você citou. Ontem já havia informação de que haveria uma reunião ali na Red Bull pós
GP do Bahrein para avaliar o que eles conseguem fazer, E se aquela é que dá pra história de fazer. que teve um bate-boca, né? É, entre o Marco bate-boca, e o empresário do Verstappen. O Raymond Vermeulen, né, que Exato. é o empresário do Max. O que você acha que vai dar dessa história toda? Cara, hoje, eu ainda colocaria um pouco das minhas fichas de que ele fica na Red Bull. Eu acho. Só que de todos os três, vamos falar, 3 cenários possíveis, né? São 3 cenários. Mercedes ficar na Red Bull ou ir pra Aston Martin. Não vejo outro, né? Na Ferrari Na não Ferrari dá pra tá ir. fechado pelo menos pro ano que vem. McLaren também. McLaren também. Acho que assim, por mais que a McLaren possa pensar, putz, o Verstappen é melhor do que um ou que o outro, que os dois. A verdade é que ela já tem quase 80 pontos, acho, de vantagem pra Red Bull. 60 para Mercedes, ela vai levar o campeonato de construtores. Eu até falei que eles vão manter ali a piada do Papaya Rules até agosto, depois vão deixar os caras se matarem, porque eles vão ter assegurado o campeonato de construtores. Nesse ritmo, o campeonato de construtores estará equacionado antes de Monza. Sim. Né? 151 pontos para a McLaren e a segunda colocada da Mercedes com 93. É muita coisa. Exato, e a Red Bull tem 60, né? A Red Bull 71. 71. Mas é mais que o dobro de pontos já a McLaren tem sobre a Que Red são Bull. todos do Verstappen, mais 2 do Tsunoda, basicamente, né? Então, é basicamente isso que tá acontecendo. Então, desses 3 cenários, eu colocaria ali 30% para ele ficar na Red Bull ainda, por pior que eu acho essa uma escolha temerária, porque a Red Bull Powertrain Ford ano que vem é um grande ponto de interrogação. Isso para 2026, você disse. Para 26, né? E depois... Eu, se fosse o Verstappen, teria ido atrás da Mercedes. Agora, não sei o que a Aston Martin tá sinalizando, prometendo, mostrando, né? Eu acho que o grande problema da Aston Martin, era isso que também que eu ia falar naquela hora que eu te chamei, é que é tudo muito teórico ainda. Sim. Você tem ali uma estrutura, montaram ali, caminhão de dinheiro, você pode construir à vontade. Você tem ali algumas pessoas que você assina embaixo tudo que for dito e pode ter também um melhor piloto. A questão é como colocar isso tudo em prática, trabalhar o dia a dia, fazer todo mundo para o mesmo canto. Isso ainda também é tão, talvez, na minha visão, é uma incógnita tão grande quanto talvez você tentar confiar na Red Bull Powertrains / Ford. Isso. É que um cenário que eu vejo, não sei se vocês concordam, é o seguinte: ele já tem um contrato com a Red Bull, ele não precisaria fazer um outro contrato. E ele poderia seguir conversando com a Aston Martin durante 26 para ir para a Aston Martin em 27. Sim. O Alonso tem contrato, o Stroll fica até quando o Lawrence quiser. Então nada impediria ele de ver como é que a Fórmula 1 se equaciona em 2026, estando ainda na Red Bull, para depois ir para a própria Aston Martin ou qualquer outra vaga que pinte. Porque, assim, a partir do momento que ele trocar de equipe para 2026, ele vai ter um comprometimento de médio e longo prazo. Exato. Eu acho que dos 3 pilotos 6 estrelas que esse grid tem, que é o Alonso, o Verstappen e o Hamilton, o único em condições de poder jogar dessa forma é o Verstappen. Até pela idade. Até pela idade, né? Jovem, tá no auge, os outros dois já. O Alonso claramente não está, na minha opinião. E o Hamilton tá bem mais perto do fim do que do meio da carreira, não vou nem falar do começo. Os dois provavelmente nos seus últimos contratos. Nos seus últimos contratos, no máximo eu vejo uma extensão de 1 ano aí pro Hamilton, ou 2, vai, na Ferrari, se der tudo muito certo. Sim. Hoje eu nem vejo isso, do jeito que as coisas estão indo, né? E o Alonso também, eu acho que o Alonso encerra no final do ano que vem. Tchau. Ou, quiçá, no final desse ano. Exato, porque outro dia alguém me perguntou, abri aquelas paciência caixinhas dele, né? no Sim. Instagram de perguntas, alguém falou: e o Stroll, você está justificando o seu lugar no grid? Eu peguei e respondi: hoje eu queria saber se o Alonso está justificando o lugar dele no grid, porque em 2025 ele ainda não mostrou que veio, né? E, bom, mas voltando, eu acho que o único que pode dar-se ao luxo de esperar para ver o que vai acontecer, porque vai que a Red Bull Powertrains dá muito certo, né? Eu não acho provável, mas vai que, né? Não acho provável até pelos sinais que eles estavam dando de fazendo força pro V10, né? Então acho esquisito. Tentar melar tudo aí pra ver se dá uma igualada, pelo menos. Exato, vão tentar, até porque mesmo que tenham contratado de bacia da HPP da Mercedes, né? Que é a High Performance Powertrains, que é a fábrica da Mercedes de motores, ainda que tenham contratado de 30, 40, nós sabemos como aqui, não é tão simples assim, né? Mercedes, Honda, Ferrari, a Renault, a Honda, fazem motores ali somadas, elas todas o tempo há 4 séculos, né? Se você somar o tempo de... E mesmo a própria Audi tem mais know-how e tese que a Red Bull Powertrain. própria Audi, entendeu? Então, não sei. Então o Verstappen é isso aí, ele pode dar-se ao luxo de esperar. Vamos ver qual é. Vai que dá muito certo a Mercedes? Tenho tempo pra ver. Que certeza que o contrato do Antonelli
é mais frágil no sentido de, tipo, eles são piloto nosso, a gente bota você igual o Briatore, né? Você podia amanhecer vendendo camiseta na Tailândia da Benetton, né? Então, Sim, eventualmente, se alguém for sair da Mercedes, nesse momento, é mais o Andrea Kimi Antonelli, que apesar dos pesares, acho que tá fazendo um bom início de campeonato. Pra um novato Super. e tal. Teve uns não brilharecos no sentido pejorativo, mas teve alguns bons pontos altos. Agora, a questão é entender se o Verstappen vai ter paciência de aguentar um ano, né, talvez ali com um carro dos piores do grid, né, porque por mais que a gente tenha essa desconfiança de que a Mercedes vai sair na frente em 26, mas ainda para mim eu acho que ainda é um pouco uma incógnita em relação à hierarquia de forças, e fora Claro. que pode mudar muito durante o próprio ano de 2026, já com, sei lá, 20 e todas as etapas possíveis, né? Daqui a pouco eles vão botar 50 etapas no ano, enfim. Mas eu acho que vai depender também da paciência de Max Verstappen. Talvez um ano pode ficar longo demais, porque ele vem nessa sequência tão vitoriosa e ele não quer perder esse fio da meada, que ele sabe que o momento dele é esse, né? exato, porque assim, você pega uma Aston Martin, ela tem Newey, ela tem Andy Cowell, ela tem todo o dinheiro do mundo, ela terá a Honda, uma fábrica novinha instalando e o Verstappen. Isso tem muita cara do Schumacher em 96, né? E com potencial de retorno mais breve do que teve o Schumacher, né? Que teve Possivelmente. que bater cabeça até 2000. Exato, possivelmente. Então, assim, que o Verstappen não quebre a perna no ano em que ia acontecer, né? Pra adiar os planos por mais um ano. Mas, porque assim, se você pegar o cenário, o Schumacher assinou com uma Ferrari em 95, que tinha tudo. Dinheiro, John Barnard, que ainda era o cara que fazia os carros, era o nome dos últimos 15 Sim. anos na Fórmula 1. Uma estrutura, o Jean Todt já era o chefe, né? A infra toda pronta e tal, sabiam fazer carro e tal. E eles, reza a lenda, né? Que testou o carro de 95, 412 T2 e desceu do carro e falou pro Barnard, com esse carro eu teria ganhado o campeonato mais fácil que com a Benetton. Aí o Barnard no livro dele fala, nunca entendi se ele disse aquilo pra ser gentil comigo, porque era o primeiro contato que a gente tinha, ou se, de fato, né, era verdade. Mas eu vejo muito isso, só que se demorar 4 anos, o Verstappen corre Então, o risco de e o virar um Alonso. Assim, O Verstappen não precisa nem levar o Ross Brown, o Rory Byrne em companhia limitada, porque o Newey já foi pra lá. O Newey antecipou o movimento de quadro técnico indo pra outra equipe. Mas, cara, o grande ponto, eu acho, é quão desgastada vai ficar a relação Verstappen e Red Bull nos próximos GPs aí, porque os sinais já não são muito promissores, né? E assim, o Max também não é o cara mais diplomático nesse sentido quando questionado sobre carro e tudo mais. Então, vamos ver. A questão, eu acho que talvez ele também joga muito politicamente, a maneira dele, né? De saber Sim, sem dúvida. que o carro... Ele tem o poder de barganha que ninguém tem. Exatamente. Ele tá vendo... É assim, basicamente, é engraçado nesse discurso, a gente, de uma semana para outra, de um GP para o outro, parece que a abóbora, a carruagem da Red Bull virou abóbora. É que Suzuka é muito Suzuka, particular, né? É impressionante como muda, né? De uau, genialidade, tá? De repente, o cara não tem o que fazer. não só a Suzuka, como tava um frio de rachar, o asfalto novinho, com a menor degradação do ano, né? Um baita de um vento, então assim, muita coisa, se bem que tava ventando ontem também no Bahrein, mas muita coisa mudou. Eu receio que a gente vai ver o Verstappen no modo Senna em 1992, no ano que vem, na Red Bull, assim, sabe? Falando cobras e lagartos do carro, da equipe, se oferecendo pra correr de graça na equipe adversária que tá indo bem, etc. Não sei. Agora, uma coisa que eu queria observar é que você vê claramente os tentáculos políticos do Verstappen, que ele bota o Jos e o Marco pra serem seus policiais malvados, né? Porque Sim. ele é super comedido nas falas. Ele dificilmente vai um pouco além. Mas ele bota os dois, que são desbocados, pra fazer o papel, né? O máximo que ele fez isso nos últimos anos foi quando estava realmente explodindo a crise dentro da Red Bull por conta da questão do Horner, né? E aí é o passo que ele percebeu que ele perderia força com a saída, com a perda de força também do próprio Helmut Marko. Ele também começou a colocar o dedo na ferida. E aí todo mundo meio que recuou. Você vê que, basicamente, a crise interna na Red Bull, ela meio que dá uma mainada, pelo menos com os microfones ligados, a partir do momento que o Verstappen vai lá e... Desculpa, Jeff, mas eu tive que bater o dedo agora aqui.
bota o dedo na ferida. Aí É. a coisa meio, opa, não, você não pode falar, então vamos dar um jeito aqui. Foram dois lances. Foi esse e quando ele banca porque o Yoss vira e fala que a equipe vai ser torn apart, né? Vai ser rasgada ao meio. E ele banca. E ele vira e fala assim, obviamente ele é meu pai e eu divido, comungo da opinião dele, etc e tal. Foram dois... Ele deu um respaldo ali. E você vê que foi quando a temperatura baixou, né? Hoje o que ele faz é basicamente criticar o carro, né? Que tá certo, É. assim, vai falar o quê? De fato ele tá tirando leite de pedra com esse carro. E ainda por cima, por conta dessas especificidades desse carro, acaba queimando também alguns pilotos, como foi o caso do neozelandês Leon Lawson, apesar da boa prova de Yuki Tsunoda nesse último fim de semana. Pontuou, primeiro companheiro do Verstappen a pontuar desde um bom tempo. Se puder. Sim. Pérez eu não me lembro qual foi o último corrida. É verdade. Agora, vamos falar sobre o líder do campeonato, né? Ou aqueles que lideram o campeonato, porque também foi motivo de contestação em relação a algumas disputas na pista de Sakir, né? Do GP do Bahrein. Agora me responde uma coisa, senhor Rodrigo. Apesar de liderar o campeonato ainda, ser o líder do campeonato desde o início, né? O Lando Norris talvez seja o líder mais contestado dos últimos anos na Fórmula 1. Eu me lembro talvez só Valtteri Bottas, quando fazia aquele golfinho que subia para fazer uma graça e depois descia de novo, talvez era o mais contestado. Mas o que você acha dessa liderança do Lando Norris? Se ele tem punch para continuar e bater no peito e falar eu vou ser o campeão? Fala o que você acha desse atual momento do piloto inglês. Proporcionalmente, acho que o Bottas era menos contestado que o Norris. Talvez botavam menos fé nele, né? É porque o Bottas corria contra um piloto claramente muito superior a ele, né? Sim. E não é esse cenário. Há fundadas dúvidas sobre quem é melhor ali. Né? Eu costumo dizer, eu tenho dito desde a pré-temporada que esse ano é um ano do vai ou racha tanto pro Piastri como pro Norris. Porque o Norris já não é mais um novato, né? Estreou na McLaren em 2019, ficou ali embaixo do guarda-chuva do Sainz. Quando o Sainz sai, a gente pensa, Ricardo vai vir e vai domar, a equipe vai ser dele, que o outro é jovem, etc. Não é o que acontece, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, o Norris se estabelece em cima do Ricardo, o Ricardo sai como saiu, e aí vem o Piastri. E o Piastri teve um 2023 errático, um 2024 melhor, e pra mim este é o ano, então assim, já tô falando do Piastri porque pra mim as coisas são muito interligadas. Mata-mata. Então assim, o vai ou racha do Norris chega mais tarde do que o do Piastri, é verdade, mas os dois estão num momento meio parecido de carreira. Eu vejo o Norris mais estável, não emocionalmente, mas de desempenho. Então eu vejo o Norris mais vezes ali naquele 8,75 de nota, 9, que seja. E eu vejo o Piastri às vezes mandando nota 6, sabe? Mas depois o 9,5 também. Exato. Então os vales do Piastri vão mais fundo, já que vocês têm aí um patrocinador de investimento, e os picos vão mais alto. Sim. Sendo que o Norris vai ali mais numa... Você pode esperar que o Norris vai levar o carro ao Q3, sem dúvida alguma. Às vezes o Piastri não leva. E você fala, como assim? Né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas se a gente buscar aí nas últimas 10 corridas, isso aconteceu. Sim, sim. Né? Não sei se nesse ano, mas aconteceu... Eu ia pontuar isso, porque os grandes problemas, digamos assim, do Piastri são o ritmo de classificação na comparação com o Norris, que é muito rápido. Exato. A gente pode ter todas as críticas do mundo ao Norris, mas que ele é um piloto rápido é indiscutível. E gerenciamento de pneu, que aparentemente ele melhorou até por conta da pequena mudança aí de estilo do carro da McLaren do ano passado para esse. A gente tem, claro, só 4 corridas, mas ele me parece melhor nesses aspectos. Você não acha que isso pode eventualmente ser decisivo no duelo dos dois? Eu acho que ele tá claramente evoluindo e que mesmo, eu não acho que ele assista meu canal, mas acho que ele já entendeu que esse é o momento, né, de vai ou racha da carreira dele, porque eu acho que vai ter um perdedor aí, claro, até porque a equipe dá a eles um carro para disputar o campeonato, então claramente vai ser um dos dois. E quem sair dali não vai sair tipo, pô, não, mas acho que vai sair meio desmoralizado, sabe? E nesse sentido, eu acho que o Piastri ele tem mais jeito desses grandes da história do que o Norris. Eu já começo a querer colocar o Norris numa gaveta de um cara que pode ganhar um campeonato, pode ganhar até 2, mas será um bicampeão? Vamos dizer que ele fosse, né? Consegue ganhar 2 campeonatos, ganha esse ano e ganha o ano que vem.
Que a Mercedes traz um puta motor e a McLaren segue fazendo bons carros no ano que vem. Ele ganha de novo. Mas você não vai colocar este bicampeão na mesma gaveta do Alonso, do Emerson, sabe assim? Do Jim Clark. Nossa, nem a pau. Nem a pau. Né? Mesmo. Você entende? Então, é a história do Button. Um grande vencedor de grandes prêmios, um cara muito rápido, muito bom, muito gentil com o carro, etc e tal. Caiu a Brown no colo dele. E dentro da garagem ele tinha outro cara com um perfil muito parecido, possivelmente melhor do que ele, que é o Rubinho. Eu acho que o Barrichello, overall, é melhor do que o Button. É que calhou de ser o Button no Prime e o Barrichello talvez não mais no Prime. Teve aquele lance das calotas, sabe? Mas eu acho que de 10 campeonatos o Barrichello ganharia 7 contra o Button. E só que caiu num daqueles 3 em 2009. Então eu acho que eu coloco o Norris na gaveta de um cara que eu colocaria hoje, porque não ganhou nenhum campeonato ainda, Patrese, Berger, Marco Webber, Massa, Barrichello. Marco Webber, manager do Piastri, né? Vencedor de grandes prêmios, um cara que você não pode questionar. Caras que são normalmente muito mais respeitados, inclusive fora do Brasil, do que dentro, né? Grand Prix winners. Eu acho que o Piastri tem mais a cara de um... Não sei se vai ser um Verstappen na vida, acho difícil. Tem gente que fala estilo Raikkonen pela frieza, mas eu acho que não é bem isso que você tá querendo dizer. Não acho que é assim, falando em talento bruto mesmo, eu acho que não é toda a década que aparece um Verstappen, um Hamilton e um Alonso, né? Desde o Hamilton em 2007, demorou aí até 2015 para aparecer o Verstappen, né? E nesse tempo, essa mosca branca não tinha aparecido, né? Eu acho que é por aí. Então, eu acho que o Piastri e o Norris vão para um tudo racha não, né? Ou vai ou racha nesse ano, né? Juntei dois, tudo ou nada, sim, ou vai ou racha. Vai ou nada. Ou vai ou nada. E eu acho que o Norris, exatamente por ter a cabeça frágil, mas ser um piloto nesse momento mais constante, isso reflete a pontuação. Porque volta Como foi nos últimos 2 anos. Como foi nos últimos 2 anos. E aí volta o que a gente falou no começo do papo, até não foi nessa pergunta, que não tivesse feito a besteira que fez em Melbourne, o Piastri era líder do campeonato. Mas, aproveitando a tosse do Eric... Obrigado, Carlos. Você aposta em quem, campeão? Hoje, eu acho que eu aposto no Piastri. Eu acho que a coisa adquiriu o que os ingleses chamam de momentum, tá? De tá ganhando inércia. E justamente no dia seguinte em que o Norris falou expressamente que estava perdido, que não sabe, que tem algo errado com o carro, etc. Porque se o carro tá errado para um, tá errado para o outro também. Exato. E por que ele fala, né, cara? Era só não falar. Também. Aí bota a equipe em xeque também. Esses caras, eu tenho a impressão... De fato, alguns deles não viram, né? Sequer eram nascidos. Não viram o Schumacher em ação. Não digo nem dentro do carro, digo em relação à imprensa. Não viram o Alonso no auge. Eles jamais falariam que estão perdidos dentro do carro. Exato. Pelo amor de Deus. Mas aí eu acho que tem uma questão aí que vai ser assim, vai. Eu acho que tem 2 corridas aí. Uma, Piastri tentando sempre fazer com que a nota média dele seja 9, 9,2, 9,3, como você disse. Sair desse altos e baixos. Essa talvez seja o grande objetivo dele. E do Norris, de tentar ter um psicológico mais forte, né? De ter a consciência de que ele não pode falar esse tipo de coisa depois da corrida, porque isso vai acabar voltando contra ele próprio. Né? Então, assim, quem souber melhorar isso durante a temporada pode sair campeão no final, e até no caso do Norris, com mais respeito. Eu acho que o desafio do Norris nesse ano é ter a solidez, ou próximo da solidez do Verstappen. E o desafio do Piastri é ter a constância na pista do Norris. Porque se o Norris tiver a solidez do Verstappen, ele vai ser campeão. Se o Piastri tiver a constância na pista do Norris, ele vai ser campeão. Sim. E se os dois chegarem no mesmo objetivo, bom pra nós ter um melhor campeonato possível. Agora, você falou do Norris tentar aí emular o que faz o Verstappen com relação à solidez e até a estabilidade mental, vamos colocar assim. Ontem, durante o pós-corrida aqui, imagino que isso tenha sido assunto também nos seus programas de transmissões, Rodrigo. A galera, o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, destacou muito como, aparentemente, não é só o Verstappen que coloca o carro contra o Norris de maneira um pouco mais agressiva. Que teve batalha por posição contra o Hamilton, contra o Leclerc,
e contra o próprio George Russell. E o que a gente ficou ali conjecturando é o seguinte: será que as batalhas do Norris e do Verstappen em 24 não deram a percepção para o grid como um todo que o Norris é um cara que, se você Apertar. esparramar, ele vai, digamos, escapar da batida em vez de ir pro fight, como iria um Verstappen em 2021? Não sei se eu me fiz entender bem, mas... Não, então, vamos voltar lá no Martin Brundle. Virou bobinho? É, basicamente virou isso. o paga-lanche, né? Isso. Eu acho assim, vamos lembrar do Martin Brundle falando do Senna, correr lado a lado, o racecraft do Senna, que ele te colocava numa posição em que, né, você tinha que optar entre bater ou não. Ficava a seu critério, porque ele já tinha decidido o que ele ia fazer e... É o que o Verstappen faz. Eu acho que é o que o Verstappen faz. E aí, eu acho que eu sou advogado, né? Essa jurisprudência, ela corre o grid. E aí todo mundo fala, não, então eu vou esparramar. Lawson, Stroll, Tsunoda, Bortoleto, Hülkenberg, não interessa quem é. Né? Se estou disputando o 16º lugar porque ele vem de um pit stop, né? E eu ainda não importa, eu vou esparramar. Se vira. Se vira. Porque, inclusive, aí entra toda aquela coisa. Ele tem mais a perder. Ele tem um carro pra ganhar. Ele vai lá pra frente. Ele precisa dos pontos. Eu não. Então, acho que tudo isso vai construindo, né? Mesma coisa, por exemplo, ontem o Hamilton. Na minha opinião, tirando a sprint, fez a melhor corrida dele do ano. Não significa que foi grandiosa, mas você vê como tá ruim a situação. Mas foi um bom resultado. Um quinto lugar, tirou o que tinha pra tirar. Que é a história. O cara que tá tirando o máximo da Ferrari no momento é o Leclerc. Foi quarto. Se o Hamilton foi quinto, Tá fica ótimo. difícil você ter como criticá-lo, né? Fez o quinto lugar. Agora, é ruim que ele chegue 7,9 segundos atrás. Em E se meia... classifique em nono no grid. Se classifica em nono do grid. Mas eles sabem muito bem disso, né? Então, deixa ele lá com esses problemas. Agora, mesma coisa, esses caras que estão lá atrás e tem pouco a perder, o próprio Hamilton tinha muito pouco a perder, né? Então, deu no que deu, o Norris teve que passar por fora, teve que devolver a posição. Nisso, talvez tenha perdido o segundo lugar. Porque o tempo que Perdeu perdeu muito ali, tempo. né? Mais a besteira do grid, chega num ponto que você fala, bicho, você quer brigar pelo campeonato contra o Verstappen? Você não pode posicionar o carro errado no grid. Nossa, aquilo ali pra mim... Não tem que ser o E Rodrigo. não foi um pouquinho, né? Não é o Rodrigo que vai falar isso pra você. Você já tinha que saber isso de cara, entendeu? Mas- Os outros não erram. E aí você viu o Verstappen. Foi o Verstappen que caguetou Foi no muito rádio. engraçado. Claro. Entendeu? Maravilhoso. É aquele clima de Libertadores, né? Rodrigo, você falou do Verstappen na briga pelo título. A gente trouxe o cenário de crise da Red Bull e o próprio Max disse durante o fim de semana que ele não está brigando pelo título, ele está participando do campeonato. E aí, ele tá participando do campeonato ou tá brigando pelo título? Cara, esse é um cara... Eu acho que o Verstappen vai tirar o máximo que der, até que disso dependa ele se liberar da Red Bull. Que eu vejo muito ele cometendo um erro estranho. Se for isso fizer a diferença pra ser quarto ou terceiro e ficar livre da multa. Entendi. Ele é safo e inteligente o suficiente pra isso e nem vai parecer forçado. E sabe nesse assim? sentido, pra ele é conveniente ter uma Mercedes boa, que aí essa defasagem de tabela tá justificada pelo carro, não Exato. necessariamente por erros dele. Exato, né? Então, chega lá em Monza, ataca uma zebra um pouco a mais, roda como rodou o Mika Hakkinen na primeira chicane aquela vez, em 99, Acho que sim. né? E tal. E aí? Mas assim, eu acho que nesse momento é mérito do Verstappen estar em terceiro no campeonato. Próximo, ele tá num delta aí de 7, 8 pontos da ponta, né? E a Red Bull, acho que um pouco também para acalmar o Verstappen, deposita muitas esperanças na diretiva técnica que vem em Barcelona. Isso. Mas eu acho isso muito purpurina de fada, assim. Não vai ser assim, porque todo mundo desde dezembro tá tendo tempo de fazer todos os estudos possíveis. E pra se beneficiar de maneira mais significativa disso, a Red Bull teria que estar perto da McLaren, que não é o caso. Exato. Porque se a McLaren for perder rendimento, não vai ser algo tão gritante assim. Eles devem estar se preparando pra isso, inclusive. Sim. Não tem... Exato, né? Então, assim, nós temos ontem, só lembrando, Piastri venceu com 12, 13 segundos de vantagem pro Em um Russell. dado momento eu vi que tava 14, eu não lembro quanto que terminou, mas foi acho que na caminhão. bandeirada foi 15.4, salvo engano. Uma coisa assim. Deixa eu dar uma confirmada. Lembrando que isso foi meia 15. corrida. 15.499. Isso aí. Lembrando que isso foi meia corrida. Porque teve o safety car na metade. Uhum. Né?
Isso. Safety car que eu achei um pouco forçado, assim. Também achei. Né? Achei que não precisava, né? Tudo bem. Mas foi forçado, mas eu achei até bom que teve, porque senão talvez a corrida tivesse sido mais chata na parte final. Exato. A corrida tava caminhando, né? Tipo, todo mundo estabelecendo aí suas estratégias e nós teríamos provavelmente menos emboladas ali. Sim. Porque prejudicou sobremaneira a Mercedes, por exemplo, né? Prejudicou o Albon e etc. Então, pra corrida foi bom, mas achei um pouco mandrake. A decisão pela decisão assim. meio questionável. Né? O Yuri que tava narrando comigo na transmissão falou, não sei, pareceu aquelas bandeiras amarela fantasma da NASCAR, às vezes assim, sabe? Detritos. Não sei se foi... É que a TV nunca mostra os detritos, por isso que as pessoas chamam de amarelas fantasmas. Exato. Mas enfim. Então assim, eu acho que o Verstappen nesse momento claramente está na briga, a matemática não mente. Vai depender do que a Red Bull vai fazer. E ontem me perguntaram, já pegando o gancho de outra coisa, que é quais são as equipes que vão passar para 2026 antes? E aí eu falei, as equipes que claramente Não quem tiverem tá chances. muito bem e quem tá muito mal. Quem tá muito bem, embrulha o campeonato e o vice, tipo a Mercedes, e adeus. Vai Aston pensar, Martin. Aston muito Martin, mal, né? Sauber, né, que vem com motor novo, ano que vem um baita de um desafio, né? Então, eu acho que quem tá muito bem, quem tá muito mal. E quem se lasca nessa história? Quem tá no meio. Né? Então você vai ter ali... Não sabe se fica ou se vai. Não sabe se fica ou se vai. Então Alpine, Red Bull, Haas, essa galera que precisa, né, fazer diferença e tal, até porque se eu sou a Haas também, boa parte do carro vai ser da Ferrari, então beleza, a Ferrari que se... Isso que eu ia falar, a Red Bull tem uma dor de cabeça extra que... Tudo bem, a McLaren tá lá na galera que tá muito bem, mas a McLaren sequer tem que se preocupar com a unidade de potência de 2026. Exato, né? Então, eu vejo... Eu acho que o Verstappen está matematicamente, mas eu não vejo muito prognóstico de continuar, porque você vê o desempenho do carro. Ontem era a quarta força na pista. Total. Inclusive, o Rico Penteado, no início do ano, falou sobre essa questão de se vai ou se fica. No início, acho que foi na pré-temporada, Carlão e o Rodrigo e amigos, que já no começo da temporada, ele imagina que as fábricas, no início da primeira etapa, já 60% da fábrica já esteja pensando em 2026. Isso é um mínimo em todas as equipes. Então ele imagina que no decorrer aí do período, aí vai ter essa questão do que vai querer uma equipe ou outra dentro do campeonato, mas talvez no meio do ano 90% de todas as equipes já vão estar focadas em 2026, o que é um número que até me surpreendeu na época. Eu tava pensando aqui como a Ferrari se encaixa nesse contexto, né? Que a Ferrari não tá nem a caça às bruxas, tá a Red Bull, não tá ali muito confiante com 2026 como tá a Mercedes. E claro, por enquanto não tem perspectiva de brigar com a McLaren. E em meio a tudo isso tem ali o Hamilton um tanto inconsistente ainda. É curioso o cenário da Ferrari agora. Cara, eu penso que... Não sei, posso estar enganado, não sou engenheiro, não vejo os dados e tal, mas eu acho que a Ferrari tá por um pelinho de destravar o potencial do carro. Porque se você vê o que eles fizeram na China, né, na sprint... Sim. E no quali da sprint, porque o quali de sprint e quali de corrida é a mesma coisa, não muda nada. É que eu acho engraçado como a sprint ela pode ter se tornado um mundo paralelo da Fórmula 1, né? Quem olha só a sprint acha que era um cenário pelo Norris, que não fez nada, pelo Hamilton, que fez tudo, e pela Ferrari, mas de repente, agora é corrida normal, aí meio que as coisas mudam. Eles mudaram a ser do carro, né? Mudaram a ser do carro e se você carrega um terço do peso, né? Então faz muita diferença. Tanto que quando encheram o tanque do carro, desgastou a tal da placa. Uhum. E aí, pra não acontecer isso de novo e ser desclassificado, subiram o carro em Suzuka e foi a caca que foi. Então, e aí tem o anti-dive, tem o ride height, tem um monte de coisa que isso, vira um efeito dominó, né? O carro vira abóbora, né? Em vez de carruagem. Então, o Norris fala desde o começo do ano que o carro com quem eles se preocupam é o da Ferrari. Pode ser pra desmerecer a Red Bull? Pode, mas não me parece que a Red Bull a essa altura precise ser desmerecida. Pois é. Né? Não acho que é o jogo de palavras e de retórica que vai mudar alguma coisa pra Red Bull a essa altura. Então, eu acho que Bom, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. O Vasser falou que no primeiro tri eles vão decidir o que fazer e o campeonato vai ser decidido no primeiro trimestre. Não primeiro trimestre calendário, primeiro trimestre do ano, né? De Fórmula 1. Porque dali pra frente vem Barcelona, em que normalmente vem o primeiro grande leva de atualizações, inclusive por causa da diretiva técnica. Sim. E aí você vai sentir o cheiro do campeonato. Se a Ferrari se transforma, começa a ganhar a corrida, igual a gente achou que tinha acontecido com a Mercedes no ano passado, que venceu 3 em 4 corridas assim. No meio do campeonato. No meio do campeonato.
pareceu, de repente, né? E de uma certa forma até aconteceu. Chegou em Las Vegas e o Russell dominou o final de semana. O Hamilton saiu de 10º pra chegar em segundo, Sim. né? Então eu acho que a Ferrari tá nesse meio aí, que é ruim. Que era melhor que ela tivesse muito bem ou muito mal pra já tomar um uma rumo na decisão. vida, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, esse no meio aí, essa terra de ninguém. E do ponto de vista de ponto também, isso acaba sendo ruim, talvez, pro Leclerc, porque é nessas corridas que a Ferrari tá meia boca, o Leclerc não consegue abrir uma margem no campeonato pro Hamilton. Acho que vale até pegar aí a matemática. Se a Ferrari acerta o carro daqui a umas 2, 3 etapas e o Hamilton encaixa, aí ele consegue dar a virada no jogo, porque por enquanto o Leclerc tá claramente superior ao Hamilton. A 32 dinâmica... 32 Oi. a 25, desculpa, Carlos. Então, é muito pouco. Pelo que a 7 gente viu, pontos. não é nada Nada, de é diferença zero. entre os dois. E o Leclerc foi melhor que o Hamilton. Em todos os fins de semana, a China você tem ali o asterisco da vitória do Hamilton na sprint, mas o Leclerc chega na frente na corrida, embora ambos tenham sido desclassificados. Por motivos diferentes, né? No caso, o Leclerc por peso, o Hamilton pela placa. Vamos supor que a Ferrari consiga dar o pulo do gato e aí o Hamilton ressurge. Vai ficar legal de ver essa dupla também. Cara, e eu acho que a gente já tá começando a ver uns... Eu acho, honestamente, que está acontecendo alguma coisa ali dentro. De quê que você quer dizer com isso? Quando a equipe começa a andar lentamente na direção de um piloto. Por quê? Porque o Leclerc já falou abertamente sobre a história de não vou mais seguir a direção do acerto. Dá vontade de falar, mas peraí, ano passado você seguia a direção do acerto do Sainz? Antes você seguia a direção do acerto do Vettel? A equipe é sua, cara. O outro em 3, 4 corridas já mudou completamente. Então o seu feedback é uma porcaria. Pois é. Isso diz muito. É outro que tinha que ter ficado quieto, Sim. na minha opinião. Sabe? E outra. Teve alguém no nosso grupo de assinantes lá do Splash and Go, depois eu preciso fazer meu merchan aí Por favor. do canal, que falou assim, um que vai dormir na noite da sprint, de sábado pra domingo, um que vai dormir em posição fetal, chorar no banho, é o Vettel, desculpa, é o Leclerc, né? Porque o cara vai lá e mete a pole, o cara vai lá e ganha, e nós estamos falando, era a segunda corrida do ano, naquela altura, né? A primeira sprint. Então, sei lá, eu vejo sinais, assim, muita gente gosta, por N razões, de dar o Hamilton como morto. O Leclerc tem dito coisas que me deixam pensando se é isso mesmo que tá acontecendo. Né? Tem gente que classifica a ida do Hamilton pra Ferrari como pura manobra de marketing, etc. Não sei. Então, há uns sinais aí de que tem alguma coisa acontecendo. E no outro lado também teve algumas declarações do Hamilton falando de déficit entre os lados da garagem e tudo mais. Só que por hora na pista o Leclerc tá na frente. Sim. Então, qual que seria, sei lá, o deadline do Hamilton pra começar a cravar o Leclerc do ponto de vista de resultado, não necessariamente de quali? Eu acho que semana que vem. Já? Já. Eu falei ontem na live e já vinha dizendo na pré-temporada, o estoque de desculpas vai acabando depois de umas 4, 5 corridas. Porque assim, tá, beleza, é difícil, ele nunca pilotou por um motor que não fosse Mercedes na Fórmula 1, tem toda a entrega de potência, né, trabalhou por organizações eminentemente inglesas, porque a Mercedes tem 2 fábricas na Inglaterra, né, etc. A McLaren antes disso e tal. E ele muda para uma cultura completamente diferente, que é a Ferrari, uma estrutura italiana, etc e tal, altamente política, um campo minado político e tal. Mas ele é um heptacampeão. Então não dá para, não é o menor aprendiz, ele não é estagiário. Chegou, tem que chegar e tomar a equipe para ele. Mas isso para ele, só que isso também serve para Carlos Sainz, que não mostrou que veio nesse ano. Ontem eu achei evitável o que aconteceu. Evitável você tá sendo elegante. Tô sendo elegante, Bom eufemismo aí, até pela moral que o Sainz carrega do ano passado, né? Mas esse ano ele não... Eu achei que a essa altura o Albon ia ser um cara ameaçado de não terminar o ano. Que o Sainz ia comer ele com farofa. O Albon tá na perspectiva make or break que a gente abordou antes. Ele Exato. E numa dessas, o Sainz caminha, como eu já usei um termo uma vez em algum podcast, pra Ricardo patronização da sua carreira. Sacanagem. Entendeu? Ganhou ali umas corridas, andou por equipes grandes. isso. Do ponto de vista de briga por título, o Patrese teve mais perto do que o Sainz, talvez. Eu falo sempre, a primeira vitória de um carro do Newey é do Patrese, no México em 91, porque o Mansell conseguiu jogar aquela vitória fora no Canadá, deixou o carro morrer lá no grampo. Naquela a vitória do Piquet? Do Piquet, Galvão sem voz nenhuma. O Senna abandonou no começo, naquele momento inclusive a gente tinha
uma sequência de 7 vitórias brasileiras na Fórmula 1. As 2 últimas de 90 com o Piquet, as 4 primeiras com o Senna e a 5ª com o Piquet. Nossa, e pior que se eu falar que eu lembro daquele dia, vou devagar aqui. Enfim. Vitória brasileira, nós vamos falar daqui a pouquinho, olha só. De brasileiro, nós vamos falar daqui a pouco sobre Gabriel Bortoleto. E eu tenho um recado muito importante para você agora. Você já deve ter visto muita gente comprando criptomoedas por aí, não é mesmo? E olha só, a Mint do BTG Pactual deixa tudo mais simples e seguro para você. Baixe o app na sua loja de aplicativos preferida e dê uma olhada. Investir em criptomoedas pode ser sim fácil e lucrativo. Dê uma olhadinha aqui no QR Code, do jeito que o Jeff gosta que eu falo, o QR Code, que você já pode baixar o seu aplicativo agora mesmo. E é isso aí. Agora, como prometido, vamos falar sobre Gabriel Bortoleto, que teve um fim de semana difícil, mais um fim de semana difícil. Creio eu que era tudo muito previsto, né? Tanto aqui, a gente sempre falou isso bastante no motorsport.com, creio que também no Splash and Go. Como que você está vendo essa temporada do Gabriel Bortoleto até agora? 4 corridas, 4 etapas, 5 corridas. Eu acho que nós temos que colocar algumas camadas aí de atenuantes para algumas coisas, mas também não podemos ficar em busca do cálice dourado, que é o seguinte. São 6 novatos, 5 sem tirar o Lawson, porque o Lawson já tem meia temporada nas costas, não dá para chamar de novato, né? Cada um dos novatos enfrenta um desafio bastante diferente, né? Você começa pelo Antonelli, jogaram ele lá, a lá Hamilton na McLaren ao lado do Alonso. Se vira, né? Ainda que haja um abismo entre o Alonso de 2007 e o Russell de 2025. Mas, enfim, e a McLaren de 2007. E a McLaren de 2007 e a Mas Mercedes. é uma puta responsa. É uma puta responsa. Tipo, vai. Porque é diferente, por exemplo, o tombo que o Lawson sofreu é até compreensível, porque ele corria numa Racing Bulls, no ano passado, V-Carb, em que, parabéns, levou o carro ao Q3, que lindo, dá um biscoito pra ele, marcou ponto e tal. No dia seguinte, ele é companheiro do Verstappen, você não foi ao Q3, você tá louco? Você não... Ele chegou em quarto, chegou em segundo, você não chegou em terceiro? Como assim? É uma baita de uma nave espacial e tal? Não é, né? Mas o senso comum diz que é, né? O Data Padaria e tal. Data Padaria. Diz que é. Então, eu acho que assim, cada um deles tem seus desafios, né? Tem carros diferentes e tal. Então, eu acho, e aí não é crueldade minha, porque é assim que a Fórmula 1 vai raciocinar, que este piloto, Gabriel Bortoleto, precisa sentar no carro e o que se espera? Que ele seja a mosca branca, que só moscas brancas vão para os melhores carros. Dito isso, o campeonato tem 24 corridas, ele tem que enfiar 18-6 no Hülkenberg. E até aqui não é o cenário, tá? Problemas, carro, etc. Mas problema pra todo mundo. O carro da Sauber é ruim? É ruim também pro Hülkenberg, né? Então é isso. E acho que eu não tô dizendo nenhuma novidade. Ele sabe disso, a equipe sabe disso. Felizmente, quem toma as decisões tem acesso às informações. Não precisa a gente aqui ficar fazendo campanha, defensoria, advogado dativo dele. Mas a verdade né, se você for olhar as caixas de comentários, assim, uma imensa busca por atenuantes que não existem às vezes, né? Tem dias ruins, pilotos têm dias ruins, carros têm dias ruins, corridas são coisas complicadas, isso aí é do negócio, é do automobilismo, o Binotto sabe disso, Jonathan Whitney sabe disso, da equipe, James Key, diretor técnico, sabe disso. Então são eles que vão decidir. Agora, eu acho que o desafio do Bortoleto dentre os novatos é mais difícil, porque ele pega uma equipe quase morta-viva, né? Porque este é o cenário da Sauber. Nós temos uma Audi entrando no ano que vem, com um desafio técnico gigantesco. Não bastasse o regulamento, que é novo, já é um baita de uma empreitada para qualquer equipe. Um pepino muito complicado. Muito complicado. Se eles comprassem motor Mercedes, que é garantido que vai dar certo no ano que vem. É aquela coisa, a gente não sabe se vai ser o melhor, mas a gente sabe que não vai ser o pior. Né? Acho que isso a gente pode afirmar em relação ao motor Mercedes. Se eles comprassem o motor da Mercedes, já seria uma imensa incógnita por causa de toda a mudança de regulamento, que aí é igual para todo mundo, né? E a Audi teve uma entrada complicada, né, na organização da Sauber, e a ironia disso é que muitas dessas dificuldades foram criadas pelo Binotto, quando ele era da Ferrari, né? Por causa do motor, propriedade intelectual e etc.
Então eu acho que o Gabriel tem um desafio maior do que os outros novatos. Dito isso, diante do companheiro que tem, se você dividir ali 5 novatos, você tem pra cima, eu colocaria o Behrman, o Antonelli e o Hadjar. Esses caras contra seus companheiros vêm desempenhando bem. E pra baixo, eu tô tirando o Lawson dessa brincadeira, né? Sobe o Durham e o Bortoleto. Então eu acho que aí o Bortoleto está tendo um ano melhor do que o Durham, sempre considerando o companheiro que tem. Não estou falando que não fez ponto. Não espera isso. Ninguém espera isso com sã consciência. Mas versus o companheiro que tem. Essa é a análise que eu faço. Mas a temporada é longa, existe uma curva de aprendizado, ele pode acabar o ano macetando. Da mesma forma que na própria Fórmula 2 ele não começa o ano dele da Fórmula 2 com tudo. Exato. Tudo bem, é um gap muito grande entre Fórmula 2 e Fórmula 1, é um bicho diferente, mas eu costumo sempre falar aqui, cada piloto tem a sua curva de aprendizagem diferente, e isso não necessariamente é algo ruim ou bom, enfim, é característica de cada piloto. Exato, você pega, por exemplo, o Vettel, os 4 anos dele que ele ganhou campeonatos, a segunda metade é muito melhor do que a primeira. Por quê? Ele estava tentando trazer o carro para um jeito mais próximo dele de conduzir. E depois que conseguiu isso, em 2013, por exemplo, em 2011, que foram os anos mais dominantes, ele demoliu o Mark Webber e o resto do grid na segunda parte. Pode ser que isso aconteça. Eu sempre falo, jamais desprezar a força do aprendizado. Vamos ver o que vem por aí. Ele tem todas as credenciais para estar no grid, tem velocidade, a gente sabe, a equipe sabe. Não teria colocado o carro na mão dele se ele não tivesse essas credenciais. Ele já mostrou em algumas classificações. Ele classificou na frente do Hülkenberg na Austrália, ele classificou na frente do Hülkenberg na Sprint, na China. Foram até agora 5 qualis, tá 3-2 pro Hülkenberg. Tá 3-2. Eu acho um placar bem razoável. Bem razoável. Esperado, né? Sim, só que se você vai... Pra torcida que tá esperando o próximo Nossas Manhãs de Domingo, vamos dizer assim... Esquece. Não é esse placar. Tem que acabar o ano 18-6. Mas... não sou eu que tô dizendo. Não é querendo, o mundo cruel da Fórmula 1. Não querendo deslegitimar a torcida que aguarda as manhãs de domingo, essa expectativa ela é irrealista, porque não é o mesmo piloto e não é o mesmo mundo de Fórmula 1 que era aquele mundo. Exato. Dito isso, agora a gente coloca as corridas em contexto, né? Porque por enquanto a gente falou de classificação e o contexto da própria Sauber. O desempenho dele em corrida, o que você achou? Porque o Hülkenberg faz o que faz na Austrália também muito por conta de uma corrida circunstancial, é verdade, mas ele estava lá. Mérito dele, trabalho feito. Na China tem um incidente com o Durham na sprint, depois tem a rodada no GP principal. GP do Japão e GP do Bahrein, ambos muito difíceis para Sauber. Eu acho que no primeiro momento, não sei se vocês concordam e quero a opinião da galera na área de comentários também, o principal foco dele é igualar ou estar mais próximo possível do ritmo de classificação do Hülkenberg e disso em diante fazer o ritmo de corrida dele se igualar ao superar o do Hulk. Ele não tá ticando as caixas devagarinho? Eu acho que ele não está ticando. Quero dizer, não tá sendo um horror. Não tá sendo um horror. Como muitos aí dizem. De jeito nenhum. Não precisa pedir a cabeça de ninguém. Ontem na live me perguntaram, ele termina o ano? Termina o ano sim. Contrato multianual. Exato. Só foi pra lá porque sabe que tem garantias de correr no ano que vem em que possivelmente as coisas serão melhores e talvez até 2027. Enfim, isso tudo depende, né, de conversa. Agora, eu vou dar um exemplo. Minha esposa uma vez foi tentar me convencer a ir num restaurante que eu não queria ir. Ou, acho que a gente até foi num restaurante que eu não queria ir. E na saída ela virou pra mim e falou assim, não foi horrível, né? Eu falei, não é assim que você me convence a voltar. Não foi horrível, né? Significa assim, se eu estiver numa ilha, náufrago, tiver comida deste restaurante não foi horrível, eu vou comer. Então o que eu quero dizer é difícil? É difícil. É difícil pra todo mundo. E o Hülkenberg está andando na frente. Mas Que era esperado. Mas o Hülkenberg não é, usei esse exemplo na live, vou repetir aqui, vou entregar a minha idade, o Euler, filho do vento, né? Então não é o Tsunoda levando um cacete no Max Verstappen. Então, dito isso, eu acho que para ser visto... Igual a história de ganhar o Fórmula 3, Fórmula 2 no primeiro ano. Ele fez isso.
veio com credenciais de o cara que ganhou Fórmula 3 e Fórmula 2 no primeiro ano. Então, para continuar em linha com as expectativas, ele precisa amassar o Hülkenberg. Agora, tem uma questão aí que a gente fala da Sauber e as estratégias da Sauber. Vocês não acham que a equipe ela adota algo de dividir ali, de ter dois caminhos que os seus carros podem tomar e divide, obviamente, aquela mais arriscada, aquela que tende a dar errado, Pra quem tá atrás. vai para quem está atrás, no caso do Bortoleto. Vocês acham que, mesmo assim, com esse tipo de coisa, ele ainda pode se queimar, mesmo ele tendo que servir aí a equipe? Eu acho que depende de quem tá avaliando. O público brasileiro vê de uma forma e o público interno da Fórmula 1, vamos colocar assim, as pessoas que trabalham na Fórmula 1 veem de uma outra forma. O caso dos pneus, por exemplo, no Japão, e também até os próprios pneus do quali ali, da escolha, né, de ir com novo, ir com mais usado, enfim, me parece que ele acaba sendo o cara, fala assim, ó, tem dois caminhos. Hulk, você vai no mais certo, que vai nos trazer os pontos, né? E você, Gabriel, se essa for o melhor caminho, você vai brilhar. Né? Me parece muito isso, que ele é meio que vítima das circunstâncias da equipe. Eu entendo o seu ponto, eu não definiria como vítima, até porque Não tô dando geralmente desculpa aqui também. essa distribuição de estratégias é baseada no que cada um fez numa tomada de tempo, vamos supor, ou do que está mostrando ali durante o fim de semana. Tem a questão dos upgrades dos carros, que não é sempre que está atualizado para os dois pilotos. Pois é. Mas eu acho que as pessoas que trabalham ali têm essa ciência dos fatos. Quem está vendo de fora não tem. E isso vale para o Bortoleto na Sauber e vale para o Leclerc na Ferrari. Essa questão da minúcia técnica ali que favorece tangencialmente ou tenuemente, melhor dizendo, um ou outro, é do jogo. Ele vai ter que lidar com isso. Exato, a partir da hora que a equipe tem dois carros, né? E porque me parece também, Rodrigo, que ele não tem nem... Não é questão de não ter tamanho, assim, mas ele não tem a experiência de bater no peito em querer que ele quer fazer de tal forma, né? Baseado em que você vai querer isso, garoto. Né? Então, diferente talvez do caso da Ferrari, que você tem dois pilotos experimentados, vitoriosos e tal, mas ele vai acabar aceitando porque ele não tem, talvez, ali a quilometragem para bater o pé com algumas coisas. Mas aí vai caber a ele fazer funcionar a estratégia mesmo que não seja tão boa. Exato, porque assim, aí volta lá na questão de tipo assim, Alonso, eu falei outro dia na live retrasada, vamos comparar então, Alonso e Mark Webber, 2001, 2002, os dois claramente com o pior carro do grid. Ninguém precisava ficar defendendo o Alonso versus, quem que era o companheiro de equipe? Tarso Marques. E ninguém precisava ficar defendendo o Webber contra o Alex Young. Uhum. Então assim, quem precisa saber dentro da equipe sabe, né? E os resultados, o que sobrevier aí, vai contar a história como ela tiver que ser contada. Então, assim, honestamente, ele sabe, a equipe sabe, quem menos sabe somos nós. O né? paddock sabe, O nós paddock não sabe, evidentemente. Então, assim, tem que fazer dever de casa, eu confio, eu acredito muito, isso é uma coisa que eu levo pra mim, né? Nem falando de Bortoleto, automobilismo, o poder do aprendizado, acho que a gente nunca pode desprezar isso, né? Eu lembro que o Felipe Massa foi assim, até o Alonso. Toda vez que ele recebia um companheiro novo, ele subia de nível, né? E assim foi, tanto que eu acreditava que ia acontecer a mesma coisa em 2010, né? Eu falei, não, ele vai começar menos bem e depois ele vai enfrentar o Alonso de igual para igual. Mas ele tem uma série de coisas que entraram na mesa. Inclusive o acidente. Acidente, pai, né? Uma série de coisas. Mas eu acho assim, vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que é cedo para fazer qualquer diagnóstico. O que eu posso dizer até aqui, o Hülkenberg tá na frente. É isso aí. O que eu acho é que isso era esperado. Sim. Total. Em linha com as expectativas. Exatamente. Olha só, fim de semana agora que nós tivemos, além da Fórmula 1, Carlos Costa, tivemos também mais uma etapa da MotoGP. E não só quando tem MotoGP, mas toda semana tem também o Podcast. O que o pessoal vai acompanhar nessa semana, na edição dessa semana do Podcast? É isso aí, Eric. Nessa edição a gente teve o bate-papo sobre o GP do Qatar, né, vencido por Marc Marquez. Vinhales havia sido o segundo colocado inicialmente, mas teve uma punição por pressão de pneu. Bagnaia foi para segundo lugar. Morbidelli herdou a posição final do pódio, mas a grande notícia do GP é a lesão nova de Jorge Martin depois de uma queda ali durante o meio da disputa em Losail.
Eu, Guilherme Longo e Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN, falando sobre isso. Dá uma confere. Fausto, complicada a situação do piloto espanhol, né? E claro, já fica aí com uma pulga atrás da orelha para as próximas etapas também. Pois é, assim, na quinta-feira teve a coletiva foi muito boa, né? Foi o Marques, o Alex Marques, o Martin e o Bagnaia. E todos eles esconderam o jogo, né? O Marques, especialmente, o nego chamou de Pinóquio, né? A gente chamou o Marques de Pinóquio. E o Martin, não, vou entrosar com a moto, não tenho metas para essa corrida, a não ser conhecer melhor a moto. Aí na transmissão eu falei assim, ó, conhecer melhor a moto e não cair, né? E não cair. Mas aí o Martin foi se empolgando. No aquecimento de 10 minutos, ele é veloz, a gente sabe quanto ele é veloz. Ele fez o terceiro melhor tempo, como o Guilherme disse, ele ultrapassou o Bagnaia na corrida sprint, acabou fora da zona de pontos, porque está sem preparo e de pilotar uma moto numa pista como aquela, uma moto de MotoGP com 300 HP a 360 por hora, não é para qualquer um, e lesionado é pior ainda mais difícil. Mas acho que ele achou que poderia andar melhor. O acidente dele, ele acabou sendo tolhido, atropelado, né, tocado pelo Fábio de Gianantonio com a traseira, e hoje já se fala em 11 fraturas. Mas que sejam as 6 fraturas de costela, eu já quebrei 3. Marlon, botar travesseiro aqui para respirar, porque não dá para, dói demais. Se você tossir, cara, quase desmaia de dor. Imagina você com 6 costelas quebradas e 11 fraturas, que é o que está se falando na imprensa espanhola hoje. Ele não pode sair do hospital lá de Doha e não tem condições de viajar. E o Máximo Rivola falou que não há prazos para o Martin retornar. Então, é muito triste toda essa situação. Lembra um pouco a situação do Marc Marques, né? Que voltou sem estar pronto, voltou na corrida, acabou agravando a lesão. O Martin já vinha de 2 lesões, a pior delas foi num treino de supermoto, e agora essa terceira lesão, né, que nos preocupa bastante. E é isso aí. Ô, Rodrigo, agora eu quero, por favor, venda seu peixe, como você disse aqui, para a galera que quer acompanhar o seu trabalho. Como é que faz para procurar redes sociais, canal, enfim, manda bala aí. Pô, prazer estar aqui. Splash and Go, YouTube, você vai encontrar, tá lá minha carinha bonitinha, tal. Minha mãe que disse, bonitinha. 880 conteúdos publicados em 2024. Estamos aí. Nas redes sociais também, Instagram você vai me encontrar, _Go. Isso. Tudo junto, _Go. Tirei o F1, né, por razões de sobrevivência. Mesma coisa no Twitter, mesma coisa no TikTok. Você vai encontrar todo o conteúdo que a gente produz, modo de dizer, basicamente sou eu, todas as vezes sou eu que tô na Lego. É diferente de canal chique que tem várias pessoas apresentando, né, lá sou sempre eu. Mas tem uma equipe que me ajuda, claro. Então, estamos aí, a gente cobre extensivamente a Fórmula 1, fala um pouco de outras categorias também nos nossos vídeos de notícia, conta histórias às vezes da Indy, do Canã, do Mundial de Rally, etc e tal. Tamo lá sempre. Mais um que gosta de rally, cara. Você vê que... Quem não gosta tá errado, fica o recado. Bom, eu não vou contestar essa frase de Carlos Costa, mas eu quero agradecer novamente muito a sua participação aqui, Rodrigo, mais uma vez. E eu quero reiterar, as portas do motorsport.com não estão abertas, elas estão escancaradas para você quando você quiser voltar. A gente com certeza vai te encher o saco para vir mais vezes aqui. Pô, você precisando de alguém aí para trazer umas groselhas para falar, tá à disposição. Imagina, groselha nada, que isso, foi muito legal. Carlos Costa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e, obviamente, eu agradeço a você que nos acompanhou nesta edição. Vale lembrar que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, a plataforma cripto do Banco BTG Pactual. Fique ligado nesse QR Code que você está vendo aí e baixe já o seu aplicativo. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.